Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero mostrar aqui para vocês e fazer alguns comentários de um vídeo já até antigo do Nathan Rufino, né? O neo-pelagiano e juntamente com o João Flávio Martinez do CACP, ele falando de predestinação, né? Então aqui ele fez uma lambança, né? A sua teologia é uma lambança com o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1. Quero, antes de tudo, destacar que não estou aqui atacando a pessoa, mas seus argumentos que são ridículos, tá? Então vamos ouvir aqui, vai ficar muito claro para você como ele, assim como ele faz com aquela questão lá da apostasia, do arrebatamento, né? Que ele até chega a atribuir erros aos tradutores, né? Como que se ele tivesse alguma tradução. Aliás, né? Um detalhe aqui, eu vejo nesses debates alguns pretensos, né, e pedantes professores e alguns que argumentam muito em torno de traduções, mas eles mesmos não produziram nenhuma tradução, né? Então eles ficam fazendo barulho em lata vazia, mas se os argumentos deles fossem válidos, né, para rejeitar ou alterar aquilo que estamos lendo nas traduções, que produzam uma tradução, então, digna daquilo que eles estão aí propondo, né? Nós veremos que Rufino fará o mesmo a respeito de uma palavra que o apóstolo Paulo usa muito. Então vamos lá, vamos ouvir o que ele fala sobre a predestinação de Efésios capítulo 1. Fala mais alto para eu ouvir como é que é? Em Cristo. Está aí o segredo, gente. Está aí a resposta. As bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou foram concedidas a nós em Cristo. Quem estiver em Cristo tem a bênção. Você vai ver, eu já estou aqui dando uma prévia do que Paulo há de falar nesse texto, mas você vai ver que a predestinação bíblica apresentada por Paulo aqui em Efésios capítulo 1, especialmente do versículo 5 e 11, e apresentada por Paulo em Romanos capítulo 8, especialmente do versículo 23, 28 e 29, você vai ver que a predestinação bíblica, ela diz respeito mais ao nosso destino por termos vindo a Cristo, do que eu ter recebido Cristo porque era o destino. Então, olha só, ele apresenta essa argumentação aqui dizendo que no texto ali, Paulo está mais demonstrando um destino, uma predestinação, por causa daquilo que fizemos, aceitar a Cristo. Então, a partir daí há uma predestinação. Porém, você vai notar que ele faz questão de não dar ênfase quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, ele vai ler também, diz assim, ó, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então nós temos a abrangência de Cristo na doutrina da eleição e predestinação, tanto na perspectiva aí do passado, vamos dizer assim, da eternidade, como também numa perspectiva histórica de sua morte e da realização da salvação, como também na nossa história, quando o Espírito Santo aplica em nós, como também no futuro escatológico. Então, assim, tudo está englobado em Cristo. Agora, a argumentação dele, né, que é uma argumentação livre-arbitriana, uma argumentação neopelagiana, muito próximo do teísmo aberto, né, que nem se aproxima aí de muita coisa do arminianismo, mas os arminianos estão alegres com ele. Então, assim, há uma dificuldade de ele olhar em base particular e individual, porque você pode observar que o apóstolo faz questão de incluir pronomes pessoais, não só se referindo à igreja como um coletivo, mas a os indivíduos da igreja que experimentaram o plano dessa salvação eterna. Então você vai notar que há uma dificuldade, né? Então vamos seguir aqui. Versículo 3, mais uma vez, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí no versículo 4 ele diz, assim como nos escolheu nele
Olha aí, se repetindo a mesma expressão. Olha. As bênçãos espirituais que recebemos de Deus foram em Cristo. E depois ele diz, do mesmo jeito que, ou seja, assim como as bênçãos que temos, as temos porque estamos em Cristo, porque nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo, ele diz, assim também é que a gente foi eleito. Como? Nele. Quem estiver em Cristo, está eleito. É por Cristo que nós somos salvos. Notou? Em Cristo é que nós Antes da somos fundação do eleitos. mundo, ele ainda não Em mencionou. Cristo. Ele vai mencionar. Quem vier para Cristo estará eleito e predestinado para um Estará. determinado fim previamente Estará. estabelecido. Agora, tem que estar em Cristo. É isso que ele diz. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. É importante lembrar, eu sei que ele vai dizer, nos predestinou para uma determinada coisa, mas veja que antes da gente ver para o que ele nos predestinou, ele disse, em amor ele nos predestinou. É amor por nós. Então, você pode observar que ele, quando fez a análise e a pressuposição dele é que quando se fala de predestinação, o peso, né, da maioria dos textos e da argumentação bíblica diz respeito a partir de quando você aceita Cristo, ele teve um problema evidente ali quando o apóstolo escreveu que também nele, ou seja, se nele nós fomos abençoados, se nele fomos predestinados, somos santificados, aqui está dizendo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós estamos vendo que há uma ação de Deus para com os indivíduos que ele escolhe, tanto em Cristo como para Cristo. Nós veremos aqui. E agora ele vai discorrer, e ele, né, não se preocupou com essa expressão, porque ela era um problema para a sua argumentação. Ele agora vai tentar dar uma nova ideia sobre a adoção. Aqui tem mais a ver com a teologia dele, que eu acho que está muito ligada à confissão positiva, né, daquelas que nós conhecemos, que olha muito o ser humano como alguém poderoso, alguém quase que um semideus, né? Então ele vai argumentar isso, negando a tradução comum da palavra adoção. Veja só o que ele vai dizer. Irmãos, como alguém poderia ser predestinado para o inferno em amor? Hein? Não tem sentido. A predestinação está vinculada à doutrina bíblica do amor de Deus pelo ser humano. Qualquer coisa que fuja da ideia bíblica do amor que Deus tem, não é a predestinação correta. Porque, segundo o que acabamos de ler, a predestinação foi estabelecida em amor. Em amor nos predestinou para em Cristo. para a adoção Agora. de filhos. Aqui a gente talvez não entenda, porque pensamos que ele está falando que hoje que estamos em Cristo, somos filhos de Deus adotados. Na verdade, é uma expressão pobre. É uma expressão que foi mal traduzida. Ele não está dizendo que somos filhos adotados. Ainda que em alguns lugares isso apareça, por causa da tradução que fizeram da expressão original. Bem, aqui ele então vai militar contra a tradução adoção, né? Ele então argumenta que porque a Bíblia diz que nós somos regenerados, nascemos de novo, então nós somos filhos e não adotados, e que adotados se refere apenas ao corpo. Vai ser essa a argumentação dele mais adiante. No entanto, primeiro, a palavra adotado é a tradução exata, né? Ele incomode ele, isso ou não, né? Que já que não se encaixa na teologia dele, da confissão positiva, de colocar o ser humano quase como um semideus, né? Mas aqui mesmo um dicionário que tenho, ele mostra que a palavra adoção, ela vem de duas expressões, né? Filho e posição, ou seja, colocado na posição de filho, é o que você pode entender da palavra adoção, que vai aparecer na carta de Paulo. Então, como então conciliar a questão de nós nascermos, sermos gerados, com a ideia de sermos adotados, né? Nós estamos falando de um novo nascimento, da vida espiritual que não temos por causa do pecado, então nós nascemos, somos regenerados, né? Somos
portanto, feitos nesse sentido aí, filhos de Deus. Uma vez assim regenerados, a Bíblia diz que nós recebemos a posição de filhos, somos chamados filhos, né? Então, essas duas verdades bíblicas, somos tanto regenerados, nascidos de novo, como somos adotados, declarados filhos de Deus. E a adoção do corpo significa que este corpo ainda vai ser glorificado e ele também será como o corpo do Filho de Deus. Essas são verdades bíblicas que você mantém juntas e tranquilo, mas de alguma forma incomodou Nathan Rufino também essa tradução. Mas o ponto aqui em destaque é que quando você vai ler o texto de Efésios capítulo 1, você encontra o apóstolo argumentando uma predestinação não coletiva, uma predestinação não só futura, né? Como que se fosse a partir de um ponto futuro, então nem precisaria usar a palavra predestinação, nem escolha antes da fundação do mundo, era só dizer, né, que os que aceitarem Cristo serão destinados para a vida eterna, né? Parece que o apóstolo aqui produziu mais dificuldade se fosse a verdade, né, livre-arbitriana, neopelagiana e arminiana. O apóstolo ele só produziu dificuldades, né? Parece que é isso. Mas veja só o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, aqui já está mostrando que Deus dá aos seus filhos direitos celestiais, né? Aqui, obviamente, está falando tanto de bênçãos derramadas, mas especialmente também de uma posição celestial que nós recebemos em Cristo. Está garantido, seremos reis e sacerdotes por toda a eternidade. Continua. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, né? Ou seja, antes do mundo existir, antes de existir queda, antes de existir pecado, antes de tudo, já houve este plano de Deus, né? Na eternidade, e Deus, em seu Filho, escolheu pessoas. Isso significa que sem os méritos de Cristo, sem a morte de Cristo, sem os ofícios de Cristo, não há como salvar esses que Deus escolhe. Ponto. Então, nós podemos até dizer que a eleição não salva, a eleição garante ir até Cristo. É isso, né? Continuando. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ou seja, diante de Deus, para sermos livres do pecado da condenação, precisamos estar em Cristo, com essas bênçãos celestiais. Em amor, nos predestinou para ele, né? Então, quando o Nathan Rufino fala, não tem a predestinação para o inferno, não é a predestinação de amor, mas claro que não, né? Claro que não. A Bíblia nunca diz que quando Deus condena alguém, está fazendo isso em amor em Cristo, nunca. É pelo pecado e pela condenação dessa pessoa. Continuando, o texto diz, em amor nos predestinou para ele. Agora veja, agora muda a ordem. A predestinação, né, é para Jesus, ou seja, está dizendo que as pessoas foram destinadas previamente para Jesus. Tá? Então não é ao contrário, como ele quis, né? Que as pessoas são predestinadas depois de aceitar Jesus. Continua. Para sermos adotados como filhos, ou seja, ao sermos acolhidos em Cristo, recebendo seu perdão, sua graça, sua regeneração, que vamos ser adotados. Pronto. Adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, né, que é o instrumento salvador, segundo o propósito de sua vontade. Então veja, Deus faz tudo isso, não segundo a nossa fé prevista, não segundo a nossa perseverança prevista, mas segundo o seu propósito, né? Segundo o propósito de sua vontade. Tá? Então aqui está a eleição baseada no decreto, a eleição baseada no seu propósito. Por que Deus faz isso? O texto aqui diz, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Né? Aqui ele continua outros argumentos muito interessantes, mas ficamos até aqui.
Então, muito claro, né? Não adianta forçar esse texto, insistir, né? Eu costumo dizer que se o argumento de qualquer antirreformado fosse certo, você pode tirar as palavras predestinação antes da fundação do mundo aqui, que faria todo sentido, né? Faria todo sentido para eles, né? Aliás, não precisa, porque se tudo isso acontece a partir de quando somos convertidos e aceitamos a Jesus, então as expressões aqui, elas são desnecessárias. Elas foram escritas apenas para confundir, então, todo mundo. Porque predestinados, antes da fundação do mundo, nos escolheu para Ele, nos destinou para Ele, tudo isso não se encaixa no sistema arminiano, por mais que fique aquela conversinha. Não, ele previu, nada, absolutamente não tem nada na Bíblia que diga que as pessoas são eleitas ou predestinadas baseados na fé prevista. Não tem. Tem isso na Bíblia? Então, baseados na fé prevista das pessoas, Deus elegeu? Não, nós temos que Deus elegeu segundo a sua presciência, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Deus decretou, mas não diz nunca que ele fez isso baseado na fé dos que foram eleitos, na fé deles prevista, tá bom? Que Deus nos ajude e que nos ilumine na verdade.